Olá, alunos, bem-vindo a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje, irei ensinar um pouco de produto escalar. Basicamente, irei resolver um exemplo de aplicação. Mas antes, gostaria de pedir que, se você ainda não é inscrito no meu canal, que se inscreva, ative o sininho de notificação, dê um like, que tudo isso ajuda a fortalecer o canal. Então vamos ao exemplo. O vagão é puxado por uma distância de 100 metros ao longo de uma trajetória horizontal por uma força constante de 70 newtons. A alça do vagão é mantida a um ângulo de 35 graus acima da horizontal. Então a alça está aqui, ó. Encontre o trabalho realizado pela força. Solução. Então, trabalho lá da física é força vezes deslocamento. Só que, então, trabalho é força vezes deslocamento. E é aqui, no conceito de geometria analítica, a gente sabe que o produto escalar, se eu tenho um vetor A vezes produto escalar, vetor A, produto escalar com o vetor B, a gente sabe que isso é coordenada A1 vezes B1 mais A2 vezes B2 mais A3 vezes B3. Esse aqui é o produto escalar do vetor A com o vetor B. E aí tem um teorema que fala que o produto escalar de A com B é igual à norma de A vezes a norma de B vezes o cosseno de θ. Então, se eu for analisar aqui o exemplo que a gente está ilustrando, então aqui seria, eu posso enxergar o deslocamento como uma força D, né? Então, D vai ter coordenadas deslocamento, que é 100 metros, a coordenada do y é 0 e do z 0, se eu pensar em R3. Se eu pensar em R2, é só as duas primeiras coordenadas. E eu tenho uma força aqui também Eu tenho uma força aqui nessa direção aqui, ó, que é a força que está fazendo com que eu puxe o carrinho. Então, eu posso, se eu tenho as coordenadas, só que nesse exemplo aqui, ele não me deu as coordenadas da força. Tá? Ele não me deu as coordenadas da força. Então, se eu fosse utilizar a definição de produto escalar, essa daqui que a gente está vendo aqui, que eu vou marcar até de vermelho aqui, eu não iria conseguir resolver esse exercício. Mas, quando eu tenho o trabalho, eu também tenho aqui a definição que a gente viu lá da física, que trabalho é força vezes... que trabalho é determinado pelo produto da força vezes o deslocamento. Então aí você poderia falar assim, bom, se eu tivesse a coordenada da força F, eu poderia aplicar aqui o produto escalar e determinar o trabalho realizado pela força que está puxando o carrinho. Mas eu não tenho as coordenadas da força F. Mas eu sei qual é o comprimento da força D, ou seja, eu sei a magnitude da força D, eu sei a magnitude da força F, que foi dada de 70 newtons, e eu tenho um ângulo entre eles, né, da força D que está aqui na horizontal e da força F que está aqui meio que na oblíqua aqui, né? Como eu tenho então a magnitude da força F e a magnitude da força D e o ângulo entre eles, então eu posso aplicar o teorema que está lá na teoria de produto escalar, que fala que o produto escalar de duas forças pode ser determinado também pela norma da primeira força vezes a norma da segunda força vezes o cosseno entre eles. Então, eu não vou aplicar aqui, digamos, a definição de produto escalar, mas eu vou usar o teorema, né? Vou usar o teorema aqui, essa parte do teorema aqui, o lado direito do teorema. Então, o trabalho vai ser dado por 70, que é a magnitude da força F, vezes o deslocamento, que é 100, vezes o cosseno de 35 graus.
tá? Então, o trabalho, que é o que o exercício está querendo saber, vai ser aproximadamente. O aproximadamente a gente coloca o igual e um tiozinho embaixo, né? Ou então, aproximadamente, eu vou usar aqui então, o trabalho é aproximadamente 5.734 newtons por metro, tá? Se eu quiser trabalhar com joule, então 5.734 joule. Qual é o trabalho que essa força de 70 newtons realizou puxando o carrinho 100 metros? O trabalho é de 5.734 joules, ou newtons por metro. Então, observe que eu não tinha as coordenadas de D e nem as coordenadas de F. Então, não dá para usar o produto escalar logo de cara, que é a definição que aparece na teoria de produto escalar. Mas tem um teorema lá que fala que o produto escalar de duas forças é igual à norma do primeiro vezes a norma do segundo vezes o cosseno entre eles. Então, como foi dada a magnitude da força F e o deslocamento da força D, então a magnitude da força F vai ser a norma, vai fazer o papel da norma de A, e o deslocamento da força D, a magnitude dela vai ser 100. E aí eu faço vezes o cosseno do ângulo de 35 graus, faço o produto desses três números aqui, dá 5.734. E o interessante desse exemplo de aplicação é que o trabalho é zero quando essa alça do vagão é levantada verticalmente, ou seja, o ângulo que é de 35, por exemplo, se você aumentar ele para 90, aí a gente não tem trabalho nenhum, porque aí o cosseno de 90 é zero. Então, zero vezes norma de A vezes norma de B dá zero. A gente não realiza trabalho nenhum. Então, isso que é interessante. Se você pegar e levantar a alça vertical, praticamente não. A gente não consegue mover o carrinho, né? E qual é a forma de mover o carrinho de forma mais fácil? É quando a alça está na horizontal, ou seja, quando o ângulo vale zero. Quando o ângulo vale zero é que a gente tem um maior trabalho, ou seja, é o momento que a gente tem uma maior facilidade de empurrar o vagão. Aí, vocês podem utilizar o livro do Paulo Boulos ou o livro do James Stewart, o livro de Cálculo 2, no capítulo 12, que ele trabalha com uma revisão também do conceito de vetores. Obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.